crianças, tudo bem? Que bom estarmos aqui mais um dia juntos para ouvirmos a palavra de Deus. O nosso tema da lição de hoje é: Mas nosso pai é Abraão. E o nosso texto base ele se encontra no livro de João, no capítulo 8, nos versos 33 ao 44. Mas antes, nós vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, na tua presença nós estamos gratos a ti por mais este dia. Senhor, que esta aula de hoje, Senhor, possa falar aos nossos corações, que possamos aprender mais da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa nos guiar e nos mostrar, Senhor, o que queres de nós, ó Pai. Usa-nos, ó Deus, neste dia, que possamos, Senhor, ser como barro nas Tuas mãos e o Senhor, como oleiro, possa nos moldar, Senhor, de acordo com o que Tu queres de nós, ó Pai. Em nome do teu Filho e amado Jesus que oramos, hoje e sempre. Amém. Bom, pessoal, nós já falamos com Deus, agora vamos ler a sua palavra? Vamos ver o que ele reservou para nós neste dia? Todos juntos abrindo as nossas Bíblias no livro de João, no capítulo 8, dos versos 33 ao 44. E vamos ver o que tem reservado para nós? Responderam-lhe: Somos descendências de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendências de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazei o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazei as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havieis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nessa passagem, pessoal, Jesus nos mostra que os judeus, eles estavam orgulhosos por serem descendentes de Abraão, né? Então, com isso, eles achavam que eles eram os melhores, que as outras pessoas não tinham a importância que eles tinham. Aí, quando Jesus diz o seguinte: a verdade vos libertará, eles se sentiram diminuídos, eles não gostaram nem um pouco, por quê? A verdade vos libertará? Como assim? Nós não somos escravos? Como que a verdade nos libertará? Então eles não gostaram nem um pouco, porque eles se achavam melhores do que as outras pessoas. E Jesus então mostra que todos que cometem pecado são escravos do pecado. E eles não entendiam isso. Eles achavam que por eles estarem indo à igreja, mesmo tendo boas atitudes, nada disso nos faz melhor do que as outras pessoas, mas eles achavam que sim, que tudo isso, eles estarem na igreja, eles serem os descendentes de Abraão, eles eram melhores do que os outros, eles eram os verdadeiros cristãos. E não, viver a verdade, viver o que Cristo nos ensinou, isso sim nos torna cristão. Viver quer dizer levar adiante, mostrar com nossas atitudes. Isso é ser um verdadeiro cristão. No verso 37, nós vemos Jesus dizendo que, apesar de os judeus serem
descendentes de Abraão, eles não eram filhos de Abraão, porque eles não agiam como Abraão, eles não agiam como Jesus. E por que será que Jesus cita isso? Bom, porque Abraão, ele cumpria as obrigações divinas, ou seja, ele cumpria os mandamentos de Deus. Por isso que Jesus fala dessa forma com o povo judeu. Como no começo da lição, né, que nós falamos que os judeus, eles se achavam os melhores, né, por serem descendentes de Abraão, às vezes, né, até mesmo sem perceber, por estarmos fazendo algo dentro da igreja, nos achamos os melhores, né, e nos esquecemos ali da simplicidade, né, e isso não alegra a Deus, né, às vezes nós agimos dessa forma sem perceber, mas agimos, né? Aí que vem, como nós vimos no começo, a verdade vos libertará. Nós temos que estar abertos a ouvir, né? E sabe o que é interessante? Eu não vou saber dizer para vocês qual pastor contou essa historinha, mas eu me lembrei de uma historinha, eu era adolescente ainda, né? Que tinha o pastor, né, pregando lá na igreja, aí acabava a pregação. Tinha uma irmã que ia lá e falava: pastor, que pregação linda, essa pregação hoje serviu para o irmão tal. Aí passava outro dia, após a pregação do pastor, novamente essa irmã falava: nossa, que pregação linda, pastor, essa pregação veio de encontro para o irmão tal. Aí chegou num outro dia, tinha pouquinhas pessoas na igreja, o pastor falou: acho que hoje a minha pregação vai falar ao coração dessa irmã. Após a pregação, terminar o culto, essa irmã foi e falou para o pastor, né, que a pregação era muito bonita e que serviu para o irmão tal. Até que chegou um dia que estavam na igreja o pastor e essa irmã. E o pastor foi e fez a pregação. O pastor falou: é hoje eu vou pregar para a irmã. Após terminar, né, o culto, a irmã foi lá e falou para o pastor o seguinte: nossa, pastor, que pregação maravilhosa. Ela, olha, foi perfeita para o Senhor. Muitas vezes, pessoal, com essa historinha, nós podemos ver que muitas vezes nós ouvimos o alerta de Deus, mas nunca achamos que é para nós. Sempre é para o outro, né? Como os judeus agiam, né? E é dessa forma, e me fez lembrar dessa história. Eu era adolescente quando eu ouvi na igreja essa historinha, né? Foi no meio de uma pregação e eu memorizei. E ao estudar essa lição, a primeira coisa que me veio à mente foi essa historinha que eu ouvi na minha adolescência e eu quis compartilhar com vocês. Continuando no nosso texto, pessoal, no verso 42, Jesus diz: se Deus é amor, seus filhos devem ser e transmitir o amor. Um pouquinho mais à frente, no 43 e no 44, já assusta um pouco, porque Jesus diz o seguinte: se eles não agiam como Abraão, eles só podiam ser filhos do diabo, que estavam agindo errado, mentindo, sendo orgulhosos. Por esse motivo, galerinha, presta bem atenção. Nós devemos ser filhos de Abraão, ou seja, agir como ele agiu, de acordo, né, com a palavra de Deus. Nós devemos nos espelhar em Abraão, seguir, né, como ele seguiu os mandamentos de Cristo. É dessa forma que nós devemos fazer. Agora vocês podem estar se perguntando, mas como que eu posso fazer isso? Bom, lendo a Bíblia, como a palavra mesmo, no começo que nós lemos, conhecendo a verdade, né? Lembram? A verdade vos libertará. Conhecendo a vontade de Deus e cumprindo ela, seguindo os passos de Jesus. Essa é a forma que nós podemos ser, né? Nos dias de hoje. Essa é a forma que nós podemos ser como filhos de Abraão. Se nós queremos ser filhos de Deus, nós devemos agir como Jesus agiu, né? Nossas atitudes nos farão ser reconhecidos como filhos de Deus. A forma como agimos é que
nos fará ser reconhecidos, certo? Bom, nossa aula está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje, da nossa conversa de hoje. E eu quero deixar para a semana de vocês uma pergunta. Em cada atitude que vocês tiverem, em cada coisa que vocês forem fazer, eu quero que vocês pensem da seguinte forma e façam uma pergunta para vocês, na cabecinha de vocês. O que Jesus faria? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Até a próxima. Beijinho no coração de vocês, tá? Tchau!